Tá começando mais um Papo de Pista, o podcast que te leva pra dentro do universo do automobilismo. Eu sou a Maria. Eu sou a Vitória. E eu sou a Isabelle. Aqui nós falamos de automobilismo, bastidores, histórias e tudo sobre esse esporte que movimenta milhões de fãs pelo mundo. E hoje o nosso papo promete. Estamos com um convidado muito especial, onde ele conhece as áreas da comunicação dentro da pista e também por fora. Mas antes de começarmos esse episódio, já nos siga em todas as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo. O nosso convidado de hoje é Kleber Bernucci, um profissional com grande experiência no automobilismo e uma trajetória marcada pela vivência nos bastidores das corridas. Um jornalista com mais de 25 anos de carreira, sendo assessor de várias equipes internacionais e nacionais. Seja muito bem-vindo ao Papo de Pista, Kleber. É um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite aqui. Vamos falar um pouquinho, né, de comunicação, de jornalismo, de corridas, tudo que movimenta esse negócio que a gente gosta tanto, né? Isso. Kleber, para a gente começar a falar sobre esse assunto que é a comunicação no automobilismo, você pode contar pra gente, assim, como que surgiu essa sua conexão com o automobilismo? Quando que você percebeu que você queria trabalhar com comunicação dentro do automobilismo? Bom, eu fui uma criança nos anos 80, então eu nasci bem no comecinho da década de 80. Então eu vi Senna correr, eu vi Piquet correr, e eu gostava muito de assistir corrida. Aí já ali no começo dos anos 90, muito próximo ali já da época da morte do Ayrton Senna, eu sou do interior de São Paulo, né, sou de Americana. E além do jornal local que meu pai assinava o Estado de São Paulo. E eu estava muito interessado, foi aquela época que o São Paulo ganhava tudo no futebol, né? Então eu sou aquela geração de São Paulinos que passou a acompanhar futebol e gostar de futebol naquela época do São Paulo de Raí, Palhinha, Miller, Zete, Cafu, enfim. E aí eu me interessava muito pelas páginas de esporte. Sempre gostei muito de escrever, eu ia muito bem em português. E aí eu comecei a anotar as matérias de automobilismo, as matérias de Fórmula 1. E na época existia uma cobertura muito extensa, tanto de Fórmula 1 quanto de Fórmula Indy. Hoje em dia é algo inimaginável de se pensar, mas o caderno de esportes do Estadão tinha coisa de 18 páginas. E era assim, 6 páginas num dia fraco, era só automobilismo. Então você tinha Fórmula 1, Fórmula Indy, Stock Car, colunas de Nelson Piquet, de Reginaldo Leme, de Rubens Barrichello. Era assim, um negócio absurdo. E aí eu comecei a notar, quando eu li essas matérias, eu vi assim, assinada, né? Matéria de Fórmula 1, eu vi assim, Livio Oricchio de Hockenheim. A outra etapa, Livio Oricchio de Mônaco, Livio Oricchio de Monza, Livio Oricchio de Silverstone. Eu parei e falei, esse cara vai para todas as corridas. Eu quero fazer o que ele faz. Eu gosto de Fórmula 1, eu gosto de escrever. Né? Falei, eu vou fazer isso. Foi quando surgiu o meu interesse em jornalismo. Eu tinha ali 10, 11 anos de idade. E aí passei a me dedicar para isso, né? Meu interesse sempre foi... Então, ali nasceu um objetivo meu, que era ser o repórter de Fórmula 1 do estado de São Paulo. Era isso. Então, me formei, eu fiz a Universidade Metodista de Piracicaba, fui bicho do professor Ralph, como vocês devem saber já, né? Ele se formou um ano antes que eu, meu amigo até hoje. E aí comecei a trabalhar em jornal, né? Comecei a trabalhar no jornal aqui em Nova Odessa, onde eu moro. Quando me formei, passei a trabalhar no Liberal, que é um jornal já grande, muito bem estabelecido, grande, né, na região. E eu tinha aquela coisa de ir pro Estadão ser repórter de Fórmula 1. Só que o Lívio, que era o repórter da época, que depois acabou meio que, eu não diria meu amigo, mas a gente teve um contato, um vínculo, até falei com ele recentemente. Não parecia que ele deixaria essa função tão cedo, né? Mas, enquanto eu trabalhava no Liberal, eu comecei a assessorar 2 pilotos da cidade. Um corria de Fórmula Renault e o outro corria de Fórmula 3.
E é curioso porque é uma escadinha muito parecida com a do piloto que quer chegar à Fórmula 1. O jornalista também tem que começar da base, cobrindo kart, cobrindo as fórmulas menores, as categorias escola e até subindo. Infelizmente, não concluí esse desejo de ser repórter de Fórmula 1 do Estadão, mas cheguei a cobrir um pouco de Fórmula 1, escrevi para revistas brasileiras e estrangeiras de Fórmula 1, cobri Fórmula 1 fora, muito pouco, é verdade, mas cobri, trabalhei com piloto de Fórmula 1, fazendo assessoria de imprensa, e demorou um pouco, mas desde 2022 eu faço parte da equipe de comunicação do GP São Paulo de Fórmula 1 também em Interlagos. Muito legal essa história, Kleber. E teve, no caso, naquela época em que você começou, o automobilismo brasileiro era muito diferente do que é hoje? Era muito forte no sentido de categorias de base. Em 2002 foi lançada a Fórmula Renault brasileira. A Fórmula Renault era uma categoria muito estabelecida na Europa e na Ásia, com campeonatos de base muito fortes, né? É o equivalente ao que hoje é a Fórmula 4, né? Era ali o primeiro passo da escadinha. Só que no Brasil a Fórmula Renault começou com muita força, porque quem trouxe a categoria para o Brasil foi o Pedro Paulo Diniz, que foi piloto de Fórmula 1, filho do Abílio Diniz, era herdeiro do Grupo Pão de Açúcar e tudo mais. Então ele tinha uma bala, vamos dizer assim. Quando ele parou de correr, ele trouxe a Fórmula Renault para o Brasil, e a Fórmula Renault era televisionada. Então a molecada que saiu do kart, quem era graduado e foi para essa categoria, era um grid muito, muito, muito forte. Que depois eu vou falar alguns nomes, provavelmente vocês vão reconhecer. A gente tinha, né, nesse primeiro ano, Lucas de Grassi, Daniel Serra, Alan Kodair, Sérgio Jimenez, Nelsinho Piquet, assim, Danilo Dirani. É uma galera que está nativa até hoje aí, ou chegou na Fórmula 1, ou não chegou, mas chegou perto, e hoje é um piloto profissional de renome nacional, até mesmo internacional. Daniel Serra, um cara que ganhou as 24 horas de Le Mans na categoria GT duas vezes, já ganhou Daytona, já ganhou Sebring, tricampeão de Stock Car. Então, assim, era a gente vendo ali o futuro sendo formado. Eu comecei a me envolver um pouco mais em 2005, né, com a Fórmula Renault, na Renault, com o piloto que eu assessorava. Aí eu comecei a viajar para as corridas. Então, antes disso, quando eu trabalhava em jornal, eu me credenciava para cobrir a Stock Car em Interlagos, para, né, cobrir a Fórmula Renault em Interlagos, para ter o contato, né? E aí depois esse contato mais incisivo, vamos dizer assim, veio, e comecei a cavar o meu caminho nesse mundo. Aí chegou uma hora que eu tive que fazer uma escolha, então eu saí do jornal que eu trabalhava e me mudei para São Paulo para trabalhar, arrumei um emprego em São Paulo, numa agência de comunicação que não tinha tanto a ver com automobilismo, mas aí nessas coincidências da vida eu tinha que atender, o cliente era o Sport TV e eu tinha que cuidar da faixa de automobilismo. Então aí a coisa começou a engrenar, né? Comecei a conhecer mais o pessoal do automobilismo, aí passei a trabalhar em agência dedicada ao automobilismo, né, como a Reúne Sports e Marketing. Antes trabalhei na Race TV, que era um negócio que eu nunca imaginava, eu ia trabalhar com vídeo, com TV. Eu cometi uma inconfidência aqui, eu nas aulas de TV da faculdade, eu corria, fugia, porque eu não gostava de vídeo, meu negócio era escrever, meu negócio era jornal impresso. Ainda bem que eu passei um pouco por vídeo também. Mas enfim, e trabalhei com gente muito boa, gente que me ensinou muito, conheci muita gente legal, muita gente interessante, conheci muita gente ruim também, mas isso faz parte da vida para a gente aprender, para a gente crescer. E fiquei em São Paulo entre 2007 e final de 2011, final de 2006, na verdade, saí no final de 2011, então 5 anos aí. Me mudei para São Paulo solteiro, voltei de São Paulo casado com uma filha, mas continuei nesse meio. Saí um pouquinho por um período muito breve, mas aí foi quando eu entrei. Antes eu fazia assessoria de eventos pela Reunion, né, GT3 Jump Festival. A gente fez assessoria das corridas que a Indy fez no Brasil em 2010, 11, 12 e 13, eu acho que foi no circuito de rua do AMB. Eu era da equipe de assessoria do evento.
Trabalhei com o Lucas de Grassi, na época ainda corria na GP2, né, que hoje é a Fórmula 2. Subimos juntos, né, para a Fórmula 1. Depois fiz com ele o WEC, a Fórmula E. Trabalhei com ele 10 anos praticamente. E aí conheci um outro esporte que até então não ligava e que me apaixonei perdidamente, que foi o Rally. Então, 2010 eu fiz a minha primeira edição do Rally dos Sertões, cobrindo como organização. Desde então eu só não fui em 2023, 24 na verdade, só não fui em 2024. Eu fui em todos os anos, desde 2010 no Rally dos Sertões, que é um evento que para mim é o mais legal do ano. Não fui pro Dakar ainda, mas enfim, e cobri alguns eventos internacionais, 12 horas de Sebring, fiz GP da Europa de Fórmula 1 de 2010, né, que era lá em Valência, no circuito de rua. Fiz 2 vezes as 24 horas de Le Mans, 2013 e 2015 pela Audi. Esse ano também vou para Le Mans de novo, fazer uma outra cobertura lá. E aí a situação toda foi sendo construída, né? Como freelancer, cheguei a ser editor da revista Racing, daqui do Brasil. Fui responsável pela edição brasileira da antiga F1 Racing, que é uma revista britânica de Fórmula 1. Hoje ela se chama GP Racing, mas não tem versão brasileira. 6 anos atrás passei a trabalhar com o Reginaldo Leme, fazendo roteiros, escrevendo no anuário, roteiro para o canal dele do YouTube, e fazendo assessoria de imprensa, e um negócio que até então eu não fazia, passei a fazer em 2021, que foi a criação de conteúdo para marcas que têm envolvimento dentro do automobilismo. Então comecei com a Fras-le, com a Fremax, e aí a coisa foi evoluindo, e hoje eu atendo a Fras-le, Fremax, eu atendo a Hankook, atendo a Mitsubishi, atendo algumas outras empresas, pilotos, atendo a equipe Mercado Livre Racing na Stock Car, atendo a Mitsubishi na Stock Car e nos Sertões, e aí a gente consegue construir a nossa vida em torno de um desejo de um moleque ali de 10 anos de idade que era ser repórter de Fórmula 1 do Estadão, mas que hoje, graças a Deus, consegue viver dentro do automobilismo, cobrindo Stock Car, Porsche Cup, Copa Truck, Sertões, GP do Brasil de Fórmula 1, né? Na verdade, GP de São Paulo de Fórmula 1, e também nas 6 horas de São Paulo do FIA WEC. E durante toda essa trajetória, né, que você faz mais de 25 anos, igual a gente falou aqui, qual que foi a corrida pra você que mais marcou na sua vida? Porque, igual você falou, tantas categorias, mas teve alguma que, tipo, virou a sua cabeça? Para virar jornalista, você diz? Ou... Na sua vida mesmo, que você, tipo, viu e falou, caraca, isso aqui que é o mesmo que eu quero, sabe? O que me chamou a atenção foi assim, eu lembro que isso foi em 93, que eu estava ali na 5ª série ainda, hoje é o equivalente ao 6º ano, né, do fundamental. Estava na 5ª série do ginásio. 1993 foi aquela temporada que o Senna estava guiando o fino, estava assim, voando, igual o Verstappen no ano passado. Assim, se bobeasse, ele ganhava o campeonato, mesmo estando com um carro bem pior que o dos outros. Era isso. É que assim, a Williams do Prost era, como ele mesmo dizia, um carro de outro planeta. Então eu estava muito vidrado naquelas corridas. Só que não foi isso que virou assim, nossa, eu quero fazer automobilismo. Eu gostava de Fórmula 1, eu gostava muito de futebol também. Eu estava numa época que eu estava assim, nossa, eu gosto mais de futebol ou de corrida? Uma pergunta besta de um moleque de 11 anos, porque assim, ele pode gostar das duas coisas da mesma intensidade, não tem problema nenhum quanto a isso, né? E, e foi quando eu lembro que meu pai passou a assinar o Estadão, porque meu irmão gostava muito de cinema. Então tinha o Caderno 2, acho que era Caderno 2 do Estadão, de cultura, que era um caderno muito bom. Então chegava o jornal, meu irmão pegava o Caderno 2 e eu pegava o esporte. Então eu lia ali as notícias do São Paulo e tal, e via que tinha de automobilismo. Eu lembro dos nomes, não esqueço até hoje. Lívio Orico cobrindo Fórmula 1 e José Emílio Aguiar cobrindo a Indy. Tinha o Emerson correndo na Indy e ali pouco depois da morte do Senna, começaram aí os pilotos brasileiros. Começou Gil de Ferran, com quem eu também trabalhei depois, inclusive, falecido Gil de Ferran, Tony Canaan, André Ribeiro, Maurício Gugelmin. Foi aquela época de ouro da Indy no Brasil. Então, você tinha o Zé Emílio Aguiar cobrindo a Indy, você tinha o Lívio Orico cobrindo a Fórmula 1. Então, quando eu vi que o meu clique, assim, o Eureka foi assim, pô, o cara viaja para todas as corridas,
para cobrir corrida de Fórmula 1, ver tudo ao vivo e escrever para o Estadão. Aí eu falei, pô, eu gosto de Fórmula 1, gostava de escrever. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Ali na época, na hora, já meio que o futebol já foi ficando de lado. Apesar de eu ter coberto futebol por um bom tempo no começo da minha carreira aqui em jornais locais, cobri primeira divisão, tanto para o Liberal como para a Folha de São Paulo, numa época, mas nunca foi a minha área, assim, né? Algumas desilusões futebolísticas, que é coisa que no automobilismo a gente acaba não tendo tanto, assim. Mas eu não tive uma corrida, assim, que virou a minha cabeça. Eu tive corridas marcantes de assistir, tive corridas marcantes pelos motivos ruins também. Já vi morte na pista e não foi uma vez. Felizmente foram poucas as vezes, mas eu vi. Mas eu não tenho uma corrida que virou a minha cabeça. Assim, eu acho que talvez algo que tenha despertado, na verdade, confirmado, né? Eu já tinha ali minha carreira consolidada há tantos anos, fazendo Stock Car e tudo mais, e aí eu fui chamado. O último GP do Brasil que eu tinha feito tinha sido em 2013, foi o último ano dos motores V8. Eu fui cobrir pela revista Racing. E aí depois acabou que eu nunca mais fui. Né? De moleque que comprava ingresso para ir ver, então eu vi V12 andando de Fórmula 1 em São Paulo, eu vi V10, e aí vi o último ano do V8. Quando mudou para o motor híbrido, eu não tinha ido mais. E aí eu fui chamado pelo Cacilhio de Andrade, pela Marília Frias, para fazer parte da equipe de comunicação do GP em 2022. E aí teve um momento que na sala de imprensa tinha uma janelinha assim que você via o S do Senna, bem do nível dele assim. Isso era muito legal. E aí no treino livre fui ver. Então eu vi os carros fazendo o S do Senna e a curva do Sol, assim, parecia que o filme estava acelerado. E aí pelo barulho e tudo, eu senti aquele arrepiozinho de volta, sabe? Eu falei, pô, eu ainda gosto desse negócio. Então eu lembro que foi um momento de me reconfirmar, sabe? Meio que de renovar os votos com o esporte. Você comentou com a gente que você trabalhou tanto com equipe como com piloto. A forma de trabalhar com equipe e com piloto muda muito? Tem alguma coisa de diferente que você precisa fazer? Alguma coisa a mais que eles dispõem para você poder trabalhar? Não, na verdade, não muito, não muda muito. O que muda é que com o piloto você já tem um personagem definido que é o piloto. Quando a equipe, você, ainda mais no meu caso, trabalhando com o Mercado Livre Racing, eu não tenho dois pilotos, eu tenho três. Né? Eu tenho Thiago Camilo, César Ramos e Hélio Castro Neves, um cara que é tetracampeão das 500 milhas de Indianápolis. Então eu tento, e não sei nem se passo certo, para te falar a verdade, eu tento equilibrar a cobertura. Primeiro para não gerar ciumeira. Não que eles sejam ciumentos, acho que cada um tem noção do seu tamanho e da sua história dentro da categoria. Mas eu tento equilibrar certos tipos de pauta. Vai correr no Rio Grande do Sul, César Ramos, um piloto gaúcho, né, defendendo o estado dentro da Stock Car. Eu acho que inclusive é o piloto gaúcho com mais vitórias na categoria. Enfim, então tem que trazer esse certo equilíbrio. Às vezes, você está por uma equipe, você tem mais ferramentas, você tem mais personagens. Já trabalhando com piloto, às vezes isso é menos. Só que também, por outro lado, você tem um foco bem claro que é só no piloto. Piloto no patrocinador dele, alguma coisa desse tipo. Então, assim, eu acho que é ali no mesmo nível, só que com focos focos diferentes, assim. Então, você tem, no final das contas, o trabalho acaba sendo o mesmo. É muito interessante essa experiência, Kleber. E você tinha comentado lá no comecinho que você tinha trabalhado nas 24 horas de Le Mans. E como foi essa experiência para você? Le Mans foi incrível, porque é como uma criança que vai para Disney, né? Aquilo para mim foi o suprassumo do. Nunca fui para o GP de Mônaco, nunca fui para Indianápolis, mas a minha experiência anterior tinha sido nas 12 horas de Sebring, daquele mesmo ano, que eu fui fazer uma cobertura pela Audi com o Lucas de Grassi. E aí fomos para Le Mans e, nossa, primeiro assim, o que impressiona é o tamanho de tudo, né? Le Mans é muito grande.
o circuito. O circuito, na verdade, mesmo o original é pequeno, né? É o circuito que corre a MotoGP, mas aí abre as estradas, aí você tem o circuito de La Sarthe, que é o circuito de 13 quilômetros, né? Para as 24 horas de Le Mans. Então, eu lembro que eu praticamente não usei sala de imprensa, eu estava como convidado da Audi também, eu tinha credencial de convidado, e o espaço VIP lá o camarote, né, da Audi era um negócio assim absurdo que eu nunca vi na minha vida, de caviar e charutos e até pipoca, né? A gente teve até uma passagem interessante, porque do grupo dos jornalistas brasileiros que haviam ido, eu era o único que estava fazendo a primeira alemã. E a gente estava num espaço lá dentro que tinha como se fosse uma arquibancada, tal, passando filme e tal. O pessoal, Kleber, tá gostando, não sei o quê. Eu até lembro que foi o Alex Ruffo, da Jovem Pan, do Motorizado, que me perguntou, Kleber, tá gostando? E eu falei brincando nesse, eu falei, tá, cara, não tem pipoca, meu, que absurdo. Mas foi acabar de falar, parecia uma mulher com um negócio de pipoca, assim, igual de cinema. Aí ele só fez eu olhar pro lado, assim, né? Eu falei brincando, falei, não tem pipoca, tava a mulher com pipoca do meu lado, assim. Pô, eu não tenho do que reclamar, né? Mas é muito legal, porque menos do que a corrida, o que me impressionou mais foi o evento, né? Os espaços, as ativações das marcas, né? Shows, a quantidade de coisa que você tem que fazer, a quantidade de famílias com criança pequena, a gente andando de bicicleta lá dentro, parque de diversão, assim, dá para você se divertir durante 24 horas sem ver corrida lá dentro. É isso que eu achei o mais impressionante de tudo, assim. Eu achei muito, muito, muito louco. Foi uma corrida, inclusive, que morreu um piloto. Logo no começo da corrida, um cara da GT bateu lá na Tetre Rouge. A gente foi saber 3 horas depois que o cara acabou falecendo na batida, mas a corrida continuou e tudo mais. E, e essa foi uma corrida que eu falei assim, não, essa daqui eu vou ficar as 24 horas de pé. Não fiquei 24, mas fiquei 36, né? Você acorda 12 horas antes, tá? Não sei o quê, corrida, sei lá. Foi por aí, 30, 36 horas de pé. E, e foi o que me impressionou mais, assim. Para mim, enquanto eu não cobri alguma outra que se diga que é tão grande quanto, para mim, Le Mans segue sendo o suprassumo. Você que trabalhando aqui no Brasil internacionalmente, você sente que o automobilismo aqui no Brasil é reconhecido? É reconhecido. Vou te dizer, duas categorias que chamam muito atenção, especialmente na Europa, são a Stock Car e a Copa Truck. Que são as duas principais categorias, né, do automobilismo brasileiro. Porque eu posso dizer isso meio que de dentro, né? Esse ano eu passei a fazer parte de uma comissão da FIA para categorização de pilotos, né? Então, tem um sistema, eu sou representante sul-americano da FIA, tem representante da África, tem da Ásia, tem dos Estados Unidos, tem da Europa, para a gente definir, porque os pilotos são divididos em ouro, prata e bronze, e os pilotos platina, né, que são os mais altos, são os caras que correm de Fórmula 1, já foram campeões de Le Mans, enfim. E eles têm um interesse muito, muito peculiar na Stock Car e na Copa Truck. E a gente tem piloto de Stock Car muito bem categorizado. A gente tem muito piloto de Stock Car que é ouro pelo sistema da FIA, né? Isso traz algumas mudanças. Tem categoria, por exemplo, de corrida de endurance. Não, essa categoria, o WEC, por exemplo. O WEC é obrigado a ter um bronze. O bronze é o piloto mais amador, né? Pelo menos na categoria de GT, né? No Hypercar, por exemplo, é obrigado a ter pelo menos um prata, né? Então isso limita um pouco. Então, e a gente tem um regulamento, um cuidado para fazer todas as análises, a gente tem que analisar média de tempo de volta, enfim. E aí a gente conversa muito, a gente tem as reuniões do comitê e vez ou outra alguém me pergunta, cara, e a Stock Car, como é que você compara, tal? E aí eu explico qual que é a potência do carro, qual que é a diferença dela para um BTCC da Inglaterra, para um TCR, né, que tem na América do Sul também, mas tem muito na Europa.
Então são categorias muito fortes, e a truck também chama muita atenção, né? Porque a gente tem um campeonato europeu de trucks e ele guarda algumas diferenças com a Copa Truck do Brasil, né? Os trucks do Brasil são praticamente protótipos, né? Os chassis são encurtados, você não tem limitação de velocidade, você só tem o radar na reta no principal ponto de mais alta velocidade, que passa a 160. Só que no resto o caminhão pode dar 200, 230 por hora. Na truck europeia, não. Na truck europeia, o caminhão é limitado à máxima de 160 km por hora. Tem muito mais torque e tudo mais, tem essas questões, porque você tem, né? Você limitando a velocidade, você traz mais durabilidade. E não é um chassi encurtado, reduzido, é o caminhão mesmo ali, mexido para algumas coisas de corrida. Então isso chama muita atenção dos europeus. Isso é muito curioso para eles. E a Stock Car também, porque eles veem que o nível dos pilotos é muito alto. Você vê que às vezes a diferença dos 32 pilotos do grid não dá um segundo. Então eles ficam bem de olho. Assim, o nível é bem alto. Você tem a NASCAR Brasil agora também, com carro novo, começando a subir, embora o nível de pilotos não seja tão alto, embora tenha alguns pilotos da Stock Car, ela começa a aparecer muito bem também, com muita gente nova, muita gente jovem e subindo o nível da categoria. Então, são categorias muito interessantes e que têm visibilidade lá fora. Pra vocês terem uma ideia, das temporadas de 23 e 24, eu narrava a Stock Car em inglês. Então, tinha um público americano, um público europeu que acompanhava todas as etapas. E o automobilismo hoje em dia, ele é uma área que sofre bastante críticas, assim como qualquer outra, mas sofre bastante, principalmente a Fórmula 1 agora, com mudança de regulamento e outras categorias também que mudaram o regulamento e receberam críticas. O quanto que a comunicação impacta nesse gerenciamento de críticas, de algumas crises que acontecem? É uma boa pergunta. Eu vou começar citando um caso do ano passado, da Stock Car. Né? A Stock Car fez uma mudança muito profunda, muito radical. Mudou carro, mudou motor, mudou tudo. Qual foi a crítica? Mudaram tudo de uma vez. Por quê? Uma categoria que sempre foi V8 a vida inteira, ou pelo menos nos últimos 25 anos. Mudar para um conceito de motor de 2 litros, 4 cilindros, turbo. Turbo em carro de corrida, motor turbo em carro de corrida, é muito difícil, para não dizer praticamente impossível, de equalizar. E isso prejudicou muito a durabilidade dos equipamentos durante as corridas. Então, assim, e não vou nem falar de barulho, barulho não teve muita alteração, o barulho ficou até legal, ficou bem bacana. Eu gostava do barulho do motor 4 cilindros da Stock. Só que a crítica era que você não tinha muita paridade ali entre os competidores, tinha muita diferença dos carros. Você não tinha confiabilidade, você tinha um número de quebras excessivo. E você teve uma primeira etapa feita às pressas, feita ali com remendos. Então o departamento de comunicação teve que dar uma rebolada ali. Da minha parte, atendendo a Hankook, eu tinha que embarcar na onda deles e não entrar no criticismo, obviamente, porque eu tinha que falar coisas positivas também. E é basicamente o mesmo que acontece com a Fórmula 1 hoje. Problema de durabilidade, uma mudança muito radical. Mudaram o carro e mudaram o motor. Eu estava até pensando nisso ontem. Falei, né, mudaram o carro ficou mais curto, mais estreito e tal. O negócio do motor podia ter esperado mais um ano, né, para fazer essa alteração. Mas, enfim, é o que é. Mas só que tem uma diferença, né? Os caras da Fórmula 1, eles são a NASA. Pode apostar que agosto acabou os problemas. O negócio do super clipping, do cara passando o outro com muita diferença de velocidade. O pessoal acho que vai voltar a se estabelecer. Embora já tenham resolvido isso para o regulamento do ano que vem, que vão dar uma diminuída nessa disparidade, que o motor a combustão vai ser responsável por 60% da potência e o motor elétrico 40%, diferente do que é
hoje. Hoje é quase 50-50, né? O papel da comunicação nesse caso a gente viu alguns exemplos, né? Na Fórmula 1, durante a transmissão, você viu um board do piloto ali de cano cheio. Na hora que começava a perder a energia da bateria, começava a diminuir a velocidade, eles tiravam do onboard, eles passavam para outra imagem na pista, né? Na Stock Car não chegou nesse nível de, eu não diria nem de sofisticação, mas eles tiveram que responder às crises de alguma maneira. Só que também, diferente da Fórmula 1, na Stock Car, quando se tem uma cobertura mais extensa, ela é feita por veículos muito especializados. Então, a gente não tem críticas à Stock Car, por exemplo, na grande mídia. A gente não tem, por exemplo, críticas à Stock Car, por exemplo, na Bandeirantes, que é o canal que transmite a categoria. Até porque tem uma questão comercial, e então as críticas vão ser mais veladas. Então, alguns veículos especializados no automobilismo vão ter críticas maiores. O pessoal que gerencia a parte de mídia social vai ter que gerenciar ali a parte dos comentários e fazer o barco continuar tocando desse jeito. E hoje em dia, falando da equipe em si, nós temos um exemplo clássico, né, de um conflito acontecendo dentro de uma equipe. Falando da Fórmula 1 agora. Como que você acha, assim, para a pessoa que está gerenciando a imagem dessa equipe, como você acha que é uma boa maneira de trabalhar com esses pilotos, né? A gente tem o exemplo de 2 pilotos da mesma equipe disputando um mesmo campeonato, que é uma briga bem acirrada. Como que para você vê, assim, para conseguir trabalhar com esses 2 pilotos, com essa equipe, manter a imagem dessa equipe? É uma situação que a gente já viu antes, né? A gente viu isso no passado. Eu não vou nem falar com o Senna e Prost, tá, na McLaren. Eu vou falar com Emerson Fittipaldi e Ronnie Peterson, né? O Fittipaldi perdeu o campeonato de 73 porque o Colin Chapman não quis priorizar o Emerson na penúltima corrida do ano e deixou o Ronnie Peterson ganhar, mantendo o Emerson em segunda, e o Emerson não chegou mais com chance de título no final. Foi quando o Emerson decidiu sair da Lotus e foi para a McLaren. Então a gente teve né, Ronnie Peterson e Fittipaldi, a gente teve Senna e Prost. Aí vamos puxar mais para recentemente, né? A gente teve Alonso e Hamilton na McLaren em 2007, que perderam o campeonato para o Kimi Raikkonen por causa disso. A gente teve Piquet e Mansell em 86, que perderam o título para o Prost também, brigando dentro de equipe. E aí a gente teve Rosberg e Hamilton, né? E a gente quase teve Piastri e Lando Norris. E agora a gente tem uma situação parecida tendo com o Russell e com o Antonelli. Curiosamente, o cara que era o chefe de comunicação da Mercedes, hoje ele é o vice-chefe de equipe. Tem um cara que sempre aparece do lado do Toto Wolff, assim, um cara mais baixo, de barbinha meio castanha, assim, chama Bradley Lord. Esse cara foi meu editor quando eu fazia matérias para F1 Racing da Inglaterra, num dado curioso. O que a gente precisa fazer num caso desse? Eu estou pensando aqui como se fossem meus 2 pilotos meus numa equipe brigando entre si. A primeira coisa é alimentar o respeito, né? Sempre colocar isso no discurso. A gente é adversário, mas a gente também é companheiro de equipe, a gente está por um bem comum, cada um lutando, né, pelo seu título de maneira individual, mas sem perder o respeito. E tentar reforçar isso de alguma forma, diante das câmeras ou em mídia social, que está tudo bem. É muito diferente, por exemplo, de eu querer controlar quando aconteceu, na verdade, com o Verstappen e Daniel Ricciardo na Red Bull, né, alguns encontros, né, entre os dois, aconteceu na Hungria, aconteceu no Azerbaijão, enfim, e depois colocá-los para resolver a situação de uma maneira
eu diria, empresarial, vamos dizer assim, né? Uma comunicação, uma maneira corporativa, vamos dizer, dessa maneira. Acho que não tem o grande pulo do gato, assim, sabe? Eu acho que é colocar os dois para fazer as coisas juntos, colocar os dois ali, um sorrindo do lado do outro e não ali. Agora vamos falar no linguajar de mídia social, né? Não alimentar a treta. Eu acho que tem que, por mais que esteja fingindo, mostrar que tudo está bem dentro do ambiente do time. Eu acho que esse é o principal, mostrar que está tudo bem. Existe rivalidade? Existe. São adversários? Sim, mas acima de tudo são companheiros de equipe. E aí eu acho que é a maneira mais linear assim de se manter pelo menos um pouco de paz dentro do ambiente. E Kleber, para você, para uma cobertura de corrida ela ser boa, ela ser uma cobertura excelente, o que você acha que não pode faltar? Ideias, porque você tem que estar preparado se a corrida não for boa, né? Aí, dois, no caso do assessor de imprensa, se teus pilotos não forem bem, né? Pode quebrar, pode ter tomado uma porrada, pode ter tomado uma penalização injusta, enfim, então tem que estar preparado para esses três cenários. Mas acho que sendo uma corrida boa, com resultado bom, o assessor de imprensa não tem que estar divulgando a equipe só quando ela está andando na frente, não pode depender de resultado na pista. Tem que depender de outras coisas, bolar outras pautas, ter outras ideias. E essa é a nossa função. Mas eu acho que, sinceramente, óbvio, corrida boa ajuda, mas quando, ainda mais quando o seu piloto, a sua equipe tem algum protagonismo nessa corrida. Mas quando não tem também, você tem que ter um plano B, um plano C, um plano D para divulgar alguma outra coisa, puxar por algum outro gancho que seja positivo para o teu cliente. Kleber, agora para encerrando o nosso podcast, você topa fazer uma dinâmica com a gente? É uma Bora. dinâmica de perguntas rápidas, então você tem que responder sem ficar em cima do muro, pode ser? Pode. Tá bom, vamos começar então. Chuva ou pista seca? Seco. Corrida diurna ou noturna? Diurna. Melhor autódromo? Eu fui para Brands Hatch esses dias. Pode não ser o melhor autódromo, mas é a pista que eu mais tinha vontade de conhecer, assim, eu fiquei encantado. Então, Brands Hatch na Inglaterra. Corrida favorita? 24 horas de Le Mans. Rádio aberto ou silêncio no box? A rádio aberta. Café ou energético em fim de semana de corrida? Café sem açúcar, como tem de ser. Categoria favorita? Eu adoro Stock Car. Gosto do WEC, da Fórmula 1, da Indy, mas eu gosto demais da Stock Car. E para fechar, uma palavra para definir o automobilismo. Automobilismo tem que ser alguma coisa entre razão e emoção, mas eu diria comprometimento. E tem muita coisa que você precisa abrir mão para suceder, para ter sucesso, para atingir seus objetivos. Mas é o compromisso, é o compromisso. Embora final de semana eu não sinta que eu estou trabalhando numa corrida, mas na verdade é isso mesmo. Kleber, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer para nós poder ter esse tempo para conversar com você, para ouvir as suas ideias e sinta-se sempre abraçado para poder voltar aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Obrigado, meninas. Muito obrigada. Valeu, gente. Eu devo estar em agosto de novo, vai ter corrida da Stock Car. Provavelmente o calendário está em dúvida ali entre Cascavel e Belo Horizonte, mas eu acho que vai ser Cascavel. Para mim é sempre uma alegria estar de volta aí. Gosto muito da pista, para mim é a pista mais legal de guiar do Brasil, sem dúvida nenhuma. E legal, sucesso para vocês nos estudos aí, que vocês continuem voando aí para logo, logo encarar o mercado de trabalho com sucesso. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Kleber. Valeu.
Bom, chegamos ao fim. Se você gostou desse episódio, curte, comenta, compartilha para aquele amigo que você gosta. E não se esqueça de acompanhar em todas as nossas redes sociais. O link está na legenda do episódio. E muito obrigada por acompanhar a gente e até a próxima.